para a nossa entrevista do dia com Theo Braga, que é CEO da SME, The New Economy, a nova economia. Theo, bem-vindo, bom dia, bem-vindo ao Mercado Aberto. Theo, vou começar te perguntando o que é a nova economia, porque a gente vê muito esse tema, esse termo circulando por aí. Eu acho que é bom, antes a gente pontuar, a gente descrever exatamente o que quer dizer isso e como isso impacta na vida das pessoas. Perfeito, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. A nova economia nada mais é do que uma nova forma de fazer negócio. Eu vi tudo isso que você comentou sobre a Alphabet, sobre a Google, e foram empresas da nova economia há 10, 20 anos atrás. E a nova economia é um modelo de negócio o qual foca muito mais em ser asset light, menos ativos físicos, menos tijolo e mais inovação, cérebro e muito mais ativos digitais e escaláveis. São empresas que muitas vezes com menos custo elas conseguem ser mais eficientes e escaláveis. Muita gente acha que nova economia são só startups, mas não. Nova economia são empresas que elas escalam o seu faturamento sem que aumente o seu custo. Ou seja, empresas com base tecnológica e base digital. A Ambev é a maior indústria do Brasil. Ela criou o Zé Delivery, que é uma empresa assim da nova economia. Então, essa digitalização das empresas, e a pauta da IA também está muito quente hoje, é a grande tendência do futuro. São empresas que, com base tecnológica, conseguem superar, inclusive, empresas com base tradicional, tijolo, galpões logísticos. E o próprio Mercado Livre é um exemplo muito grande no Brasil hoje, de uma empresa que não tem estoque, uma empresa que vem por meio de um marketplace, criou um ecossistema ao redor dela. Então, são empresas ágeis, eficientes, que conseguem superar muitas vezes empresas gigantes com muito mais caixa, como o Google que você citou. E é possível que uma empresa que já seja gigante, você deu aí o exemplo da Ambev, mas participe dessa nova economia? Eu imagino que parte dos investimentos das empresas estejam justamente voltados para essa área. Explica também o que você faz na SME, Theo. Legal, com certeza. Eu acho que uma máxima é que as empresas que não inovam, elas morrem. 70% das empresas que quebram, não quebram por falta de fluxo de caixa, elas quebram por falta de inovação. A gente viu vários exemplos, Oi, Nokia e tantas grandes empresas que terminaram quebrando por falta de inovar. E quando uma empresa ela é da velha economia, não necessariamente é um mau negócio. Mas muitas das vezes a gente fala uma analogia que ela tem que construir um motor 2, um motor 3, um motor 4 de crescimento para somar ao motor 1 e muitas vezes esse novo negócio matar o inicial. Então, quando você já tem uma raiz de crescimento, a Cacau Show, por exemplo, é a maior indústria de chocolates do Brasil. Agora ela está criando um Cacau Park, ela criou aquele sistema de benefícios para o Cacau Lovers, se transformando em empresa também da nova economia. Então, é um modelo de gestão, um modelo de visão muito grande, e o que funcionou nos últimos 10 anos, agora, atualmente, não vai funcionar para os próximos 10. A Oi investiu em orelhões, investiu em concessões, saiu comprando, investiu no lugar errado. Portanto, as empresas que digitalizaram antes tomaram vantagem. Os carros fortes eram uma tendência muito grande há 10 anos atrás. Os M&As estavam muito aquecidos nesse mercado. Foi o que aconteceu, o mundo parou de usar dinheiro e reduziu muito a utilização de carros fortes. Assim, as empresas caíram. Então, basicamente, é você olhar 10 anos para frente, uma tendência de mercado e tentar antecipar ele de forma digital e escalável. E lá na SME a gente faz justamente isso. Nós somos acionistas da Bossa Nova, a Bossa Invest, que é o maior fundo de investimentos em Venture Capital da América Latina. São mais de 2.000 empresas investidas. E a gente basicamente pegou todo esse conhecimento em investir em negócios escaláveis, startups, e aplicou em educação. Então a gente ajuda empresários a escalarem os seus negócios, mesmo que sejam negócios tradicionais, por meio da nova economia, por meio de imersões, mentorias e consultorias. E quando a gente está falando desse universo de grandes empresas, quando você olha especificamente para startups, dos novos negócios, qual é essa fronteira? O que você vê, que cases você pode citar mais interessantes do que a gente vai ver funcionar na prática daqui a 5, 10, 15 anos? Legal. Acabou de ter um case muito, muito bacana de 2 brasileiros que fundaram a Brex, que acabaram de vender lá fora, venderam por 5 bilhões de dólares.
São dois brasileiros que saíram daqui jovens, acho que eles têm menos de 30 anos, inclusive, e fundaram uma solução para bancos. Os bancos, os bancões lá nos Estados Unidos, não queriam pegar empresas pequenas, porque eram empresas teoricamente deficitárias. E, além disso, eles não davam acesso a crédito para essas empresas. Foi o que eles fizeram. Esqueceram o modelo de agência, reduzindo o custo, e criaram um modelo como se fosse um Nubank para empresas. Sendo assim, eles conseguiram crescer muito, criando cartões corporativos e atuando para pequenas empresas e venderam por 5 bilhões, são 25 bilhões de reais, uma empresa de inovação, uma startup que dois jovens fundaram há 6, 7 anos. Então, são negócios que a gente utiliza no nosso celular, negócios muito mais escaláveis. Quando você fala desses jovens, né, isso já me vem à mente, Theo, pensando nessas gerações que estão se formando agora ou que vão entrar na faculdade, as profissões do futuro, com a inteligência artificial muito presente na vida dessas novas gerações. Como é que você pode fazer um melhor uso disso? Porque tem uma preocupação grande com o impacto que a IA terá, por exemplo, no mercado de trabalho. Quantas profissões vão desaparecer ou quantas funções vão desaparecer? Como é que você vê essa conexão, esse impacto do IA no mercado de trabalho e como o jovem deve se preparar hoje para entrar nesse mercado de trabalho e até mesmo para entrar na universidade, para escolher a sua profissão? Perfeito. A IA ela veio. Muita gente acha que a IA ela veio para gerar milhões de desempregos. E isso pode ser verdade. Mas uma grande máxima é que o mundo ele sempre se ajusta. Há 15 anos atrás, não existia uma profissão de Uber. E hoje é uma das profissões com mais pessoas trabalhando no Brasil. Então, o mundo ele sempre se adapta. Na Revolução Industrial lá atrás, as pessoas pararam de entrar em indústrias e começaram a trabalhar em outros segmentos. Então, eu não acho que é o fim do mundo. Eu não acredito em quem vende caos. E os jovens têm um papel muito grande dessa digitalização. Os jovens têm uma missão de entender tudo isso e utilizar ao seu favor para eficiência operacional e também crescer. Quem é da camada de serviços tem que utilizar isso daí como se fosse a sua banda e ele ser o maestro da banda. Então, trabalhos como jurídico, advogados, contadores, inclusive médicos, têm se aumentado muito a eficiência por meio da IA. Eu não acho que essas profissões vão acabar, mas elas vão ficar muito mais eficientes. Tem uma estimativa que 78% das empresas do mundo já usam IA. Quando você vai pedir um Uber, por exemplo, é uma IA trabalhando ali por trás. Quantas e quantas pessoas, a primeira consulta jurídica, médica, está com um problema em um relacionamento, está com um problema jurídico, quer fazer um cálculo, já abre a OpenAI, o ChatGPT, o Grok, o Gemini, para tirar essa dúvida. Então, imagina quantos microserviços esse ali que seria um profissional, eles estão perdendo essa consultinha ali para IA. Então, eu acho que é uma grande revolução. Tem uma estimativa que até 4 vezes, até 5 anos, a gente vai consumir mais energia e dados só por causa desse uso da IA. E são 2,5 trilhões de investimento por ano em tecnologia. E uma grande curiosidade é que esse investimento não se dá só em tecnologia, dados como você falou, que a Alphabet vai investir tudo isso em otimização. Mas um grande risco no mundo, que está todo mundo assustado, é que vai se consumir 4 vezes mais energia e boa parte desses trilhões de dólares investidos é em infraestrutura, em data centers. Acabou de sair uma matéria que vai ter um data center gigante em Fortaleza, do TikTok. Então, é da mesma forma que quando você vai construir uma grande indústria, você precisa de gente, você precisa de insumos físicos. Quando você vai construir uma tecnologia tão robusta, você precisa também ter estrutura de dados, estrutura de energética e de cabos para conseguir sustentar tudo isso. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que não é o fim. Acho que as profissões não vão acabar e os jovens precisam se adaptar mais do que ninguém a essa nova realidade, precisam entender e utilizar ao seu favor. Porque brigar contra é você brigar contra uma correnteza. Você criar leis para ir de encontro à tecnologia, a gente já viu lá atrás que não funcionou. Então é algo meio que você brigar contra a atualização do mundo. Então eu diria que é uma grande tendência.
E tem essa medida provisória aí do Redata, do Poder Executivo, né? Porque o Brasil pode ser um grande player justamente nessa construção de data centers com energia barata, energia renovável, uma série de incentivos aí tributários para que possa vir esse investimento de fora. Agora, até uma última questão sobre o consumidor, né? Quando a gente fala das empresas todas investindo em IA, a experiência do consumidor vai mudar muito para qualquer tipo de coisa. Como é que você vê o consumo mudando e melhorando nessa nova experiência mesmo? Perfeito. Eu entendo que para quem é da camada de serviços, vai utilizar como substituindo muito o trabalho braçal ali, operacional. Para quem é da camada de bens e serviços, varejo, ele vai otimizar a operação, porque é algo que muitas vezes não é tão aplicável ali. Vai otimizar a logística, cadeia de produção, tudo isso. Mas a usabilidade no nosso dia a dia, ela já é gigante. A gente usa muitas vezes sem perceber. E tudo a gente consulta ali dentro. Então eu entendo que nessa nova economia, as empresas que não adotarem, que não inovarem e que não estiverem ali dentro vão ficar para trás. Assim como eu citei os exemplos dos orelhões, dos carros fortes. Empresas que esquecem muitas vezes da tecnologia como sua aliada. E um uso básico que a gente pode ter é em armazenamento de dados. O empreendedor, o empresário que não sabe quem são seus clientes, ele não tem nada na mão. Então, hoje em dia, ganha quem tem a maior distribuição e o maior banco de dados. E se você consegue, dado é o novo ouro. Se você consegue pegar isso daí e crescer muito, você consegue ter muito mais vantagem competitiva. Agora, uma grande tendência que você citou antes do começo da entrevista, que eu acredito muito nisso, é que a tecnologia ela não é mais barreira de entrada, ela não é mais fricção. Antigamente era muito caro, era muito difícil você ter um site, um aplicativo. Hoje em dia não. Hoje em dia com essas Lovables, esses softwares que desenvolvem aplicativos muito mais rápido, esses vibe codings, você consegue ter uma tecnologia muito barata. Então, cada vez mais essas empresas, as big techs, que têm softwares caros, SaaS caros, eles perdem espaço para empresas que querem desenvolver dentro, in-house, esses softwares já que são mais baratos. Excelente, Theo. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Volte sempre, esse tema é fascinante, né? E tem tantas facetas, acho que a gente pode explorar muito mais. Obrigada, viu? E parabéns aí pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.